Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Daniel Kruszewski. A gente vai estar falando agora sobre questão de salário, remuneração, trazendo essa diferença para vocês. E depois a gente vai falar de insalubridade e periculosidade. São os 4 temas dessa aula de hoje, que vai estar disponível no YouTube. Você que não está vendo essa aula aqui online, ao vivo, pela plataforma Teams da Unirp, poderá estar assistindo ela pelo YouTube posteriormente. Bom, primeiro vamos falar de salário, né? É a parte boa do trabalhador, a parte que o trabalhador gosta de estar recebendo, né? O que motiva cada pessoa a sair da sua casa para exercer aquela atividade laborativa, né? Todo mundo trabalha pensando, levando em consideração que irá receber aquela remuneração, aquele valor pelo seu salário, tá bom? Então, o que é o salário? O salário ele é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviço, em decorrência do contrato de trabalho. Tanto é, gente, que no contrato de trabalho ele já vem específico qual é o seu salário, qual será essa contraprestações. Daniel, eu posso ter um contrato de trabalho que não tenha salário? Você pode ter um contrato de trabalho que não tenha salário, desde que esse trabalho for um trabalho voluntário, tá? Agora, se você estiver em uma situação de emprego, em uma relação de emprego, automaticamente você tem que ter ali um salário, que é a contraprestação do empregado, para o empregado. Quem é que paga esse salário? Será sempre a empresa, ou seja, o empregador. É ele que vai pagar aquele salário ao trabalhador. Deixa eu puxar aqui um negocinho aqui. Eu gosto de falar me vendo, né, gesticulando aqui para a câmera. Então eu puxo um pouco a câmera aqui para mim e eu consigo falar me vendo. Então o salário, quem paga esse salário que eu estava falando é a empresa, tá? Eu posso ter alguma desculpa, algum ônus para não pagar esse salário? Não. Você já sabe, que a gente já falou nas aulas anteriores, que não pode ter, com base no princípio da irrenunciabilidade de direitos ou da não redução do salário, esse salário não pode ser um objeto de retiradas de direito, principalmente no estado aqui, por exemplo, pandêmico que estamos, a empresa vir negociar ou vir questionar alguma coisa com relação ao salário. Daniel, mas você está me falando que quem paga o salário é a empresa. Porém, agora nesse estado de pandemia, quem está pagando uma parte do meu salário é o governo. Como é que acontece nisso? Isso são casos esporádicos, não segue a regra da lei, no qual tem uma lei definindo a lei da proteção do emprego no estado de pandemia, em virtude da Covid-19, e essa lei prevê a possibilidade de o governo, através desse plano de manutenção de emprego, do governo estar pagando esses salários para o trabalhador. Né? Aí pode ser na forma de uma redução de jornada, onde, por exemplo, se reduzir uma jornada de 50%, fica 50% pago pela empresa e os outros 50% pago pelo governo. Agora, se for uma suspensão de jornada, aí sim ela paga 100% pelo governo, tá bom? Bom, salário, gente, ele é pago pela lei todo quinto dia útil, tá? Mas 80% das convenções coletivas prevê a possibilidade de um vale, um adiantamento desse salário que deverá ser pago no dia 20 de cada mês. Tá? Então, o salário ele é pago todo quinto dia útil, mas há a possibilidade dessa manutenção, desse pagamento desse vale
no todo dia 20. Esse vale, ele não está previsto na nossa legislação, e sim na convenção coletiva. Eu já expliquei para vocês que a convenção coletiva, para o direito do trabalho, ele equivale a um manual de um jogo, né? Quando você joga um banco imobiliário, por exemplo, você tem que ler ali as instruções, o manual para aprender a jogar aquele jogo. A mesma coisa acontece quando você está contratando alguma pessoa em determinada função, você tem que ler a convenção coletiva para saber aquela regra do jogo, o que vai ter de direito ou não. Então, muitas das convenções coletivas têm ali o direito de receber esses vales, né, todo dia 20, conforme a previsão normativa. Bom, só que nós temos uma situação que a CLT ele cria uma outra figura denominada de remuneração, que é um conjunto de pagamentos de recebimento que o empregador faz. É como se tivesse aqui, nós temos aqui uma bola, que é a remuneração, é todo aquele valor recebido pelo empregado, e nós temos ali um tipo de remuneração, uma espécie de remuneração, o salário, tá? Então, o que é a diferença, professor, do salário e da remuneração? A remuneração, ela vem mais ou menos com uma fórmula matemática, que é salário mais gorjeta, tá? E, em suma, sendo bem simplista ao que fala o artigo 457 da CLT, a remuneração ela equivale a salário mais gorjeta. Mas a remuneração ela vai muito mais do que isso, porque a remuneração, além da soma de todo o salário recebido, ele é calculado outras vantagens recebidas durante a vigência do contrato de trabalho, como, por exemplo, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, percentagens, gratificações, dentre outras, tá? Então, o que é interessante você entender é que nós temos duas formas de pagamento que a empresa paga para o trabalhador, que é o salário e a remuneração. Por que eu tenho que entender essas duas formas? Porque o salário ele é base de cálculo para alguns direitos, já a remuneração ele é base de cálculos para outros direitos. Então você tem que saber a diferença dos dois e saber aonde que eu vou aplicar para fins de reflexos o salário ou a remuneração, tá? Bom, então, em suma, podemos dizer que a remuneração ela é um gênero, tá? E o salário é uma espécie desse gênero, tá? Então, a remuneração ela consiste na totalidade de ganhos em que o empregado vai receber decorrente daquele vínculo empregatício, pago diretamente ou não pelo empregador. Por que diretamente ou não, professor? Porque pode ter situações de que o empregado receba o dinheiro, porém esse dinheiro não vem diretamente do empregador, e sim de algum cliente, como, por exemplo, as gorjetas recebidas por garçons, por exemplo, que integralizam a remuneração, tá bom? Bom, vamos lá. As verbas que são consideradas como remuneração, elas integralizam na base de cálculo, por exemplo, do 13º, férias, rescisões, dentre outras. Quais são esses adicionais? Por exemplo, as horas extras recebidas, ela é com base na remuneração, o adicional noturno, o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, o descanso semanal remunerado, as comissões, gratificações, quebra de caixas e gorjetas. Todos esses valores recebidos pelo trabalhador, ele compõe ali
a remuneração, tá bom? Agora, já há outros valores recebidos que não compõem, não integralizam essa remuneração, há exemplos também, como, por exemplo, abonos, prêmios, desde que não tenha, desde que não sejam, não tenha uma, ai meu Deus, fugiu a palavra, desde que eles não sejam sempre realizados, não tenham uma assiduidade, tá? Desde que seja pago de forma esporádicas, tá? Uma ajuda de custo, abonos habituais, como salários in naturas ou qualquer outro fornecimento de vantagem recebida pelo empregado, como um aluguel de casa, escola, carro, algum tipo de cartão de crédito, e diárias de viagens, desde que não exceda 50% sobre o valor recebido pelo empregado. Tá? Então, veja bem, a remuneração, eu já sei que ela integraliza, ela é a base de cálculo para minhas férias, meus 13º e minhas rescisões, e ela compreende o conjunto, o todo, né? Horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, descanso semanal remunerado, gratificações, quebra de caixas e gorjetas, né? Ah, professor, na minha convenção coletiva tem ali um adicional de caminho de distância da minha casa até o trabalho. Beleza, entra aqui na remuneração, tá? Eu estou falando aqui os principais, o que a lei prevê. Mas se a convenção coletiva prevê um adicional específico, pode entrar também na base de remuneração, tá bom? Só que tem alguns outros valores que são recebidos pelo empregado que não integralizam a base de cálculo deles, que são esses abonos, prêmios, ajuda de custo, abonos, salários in naturas e despesas de viagem, diárias de viagem, desde que não exceda o valor de 50%. Como assim, desde que não exceda o valor de 50%? Por exemplo, se a pessoa tem um salário de R$2.000, se ela ganhar de ajuda de custo menos de R$1.000, vamos supor, ela ganhou R$900 de ajuda de custo. Esses 900 não integralizam na remuneração. Tá? Ele não entra na base de cálculo da remuneração. Agora, se eu ganho R$2.000 e recebo 1.500 de diárias de viagem, despesa de viagem, aí o meu salário para todos os fins rescisórios, 13º e férias, é os 2.000 mais os 1.500, ou seja, total de R$3.500. Beleza? Bom, Daniel, e já que estamos falando de algumas situações ali relacionadas a salário e remuneração, o que é o prêmio, por exemplo? O prêmio, qual a diferença assim, do prêmio e de uma comissão, por exemplo? O prêmio ele é pago de forma esporádica desde que você atinja determinada meta ou determinada atividade, tá? Já uma comissão, ela é paga de forma reiterada, tá? Então, você tem ali um valor reiterado de comissões sobre a sua venda. Então, por exemplo, eu posso ter o prêmio e posso ter a comissão. Eu posso ter uma comissão ali de 10% sobre o volume da minha venda, mas se eu bater a minha meta de 100.000 vendas, eu posso ter um prêmio de R$1.000, tá? Então, eu posso trabalhar junto a questão do prêmio e das comissões, tá? As gratificações, a gente tem que tomar cuidado, como principalmente as gratificações natalinas ou qualquer outra forma de gratificação, porque se ela for de forma reiterada, ela integraliza a base de cálculo do salário, ela incorpora-se aos salários, tá? A gorjeta, o que são gorjetas? A gente vive gorjeta, a gente já pensa logo no garçom, mas a gorjeta é tudo que é pago ao trabalhador, ao empregado, pelo seu trabalho realizado, mas que não é pago pelo empregador, pela empresa. Ele é pago por terceiros. Então, por exemplo, eu posso ter uma recepcionista no meu escritório e essa recepcionista receber uma gorjeta? Posso. Ela atendeu o cara bem, entregou um café para o cara, né? Fez ali um papel de recepção daquele cara, aquele cara gostou do atendimento,
e chegou e deu uma gorjeta para ela, deu R$ 50, deu uma caixa de bombom, tá? Então essas gorjetas, ela é um valor pago por terceiro. Agora você tem que entender, porque, por exemplo, se for a gorjeta do garçom, aí tem uma legislação específica que prevê que essas gorjetas devem integralizar a remuneração, tá bom? O adicional noturno eu já falei na aula passada, né, aulas anteriores, e aí eu vou gravar mais um vídeo aqui falando do adicional de periculosidade e insalubridade. Beleza, gente? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.